Ainda não conseguiu os resultados desejados para o seu corpo? E se eu te dissesse que com apenas um simples e-book inteligente você pode driblar isso e alcançar esse sonho nas próximas semanas? Show, né? Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Levando em consideração, tá na tela pro pessoal ver, né, Maurício? Tá na tela. Mas... Levando em consideração aí esse exemplo aí do ciclo circadiano, seria interessante reduzir as calorias depois das 18 horas, principalmente o carboidrato? Porque isso é uma prática muito comum de quem quer emagrecer, né? Eu como carboidrato até às 6 horas da tarde. Depois das 6 horas, eu só como frango. É muito comum você ver pessoas... Do nosso esporte, não, porque as pessoas têm uma mentalidade um pouco mais avançada pelo nível de conhecimento que elas vão absorvendo. Mas vamos falar do público que é a maioria, que segue você, que segue a mim, que segue Donato. Você conversa com os caras, e aí, como é que tá? Cara, hoje eu cortei, à noite é só uma sopa. À noite é só um filé de frango. Ele faz questão de falar da noite, né? Porque para ele enxerga que a noite é o dia, é o momento que ele não pode comer. Eu tenho dois lados. Tipo, na clínica, quando a gente faz a anamnese do cliente, é muito importante eu entender qual o ponto que o cara tá. Se ele tá reguladinho ou se ele tem... Tipo, o dia dele começa às 4 da tarde e ele vai até 2 da manhã. Então, o que a gente vê dos trabalhos é o sono entrecortado de má qualidade tem uma interferência direta sobre a glicemia do dia seguinte. Então, ele vai ter uma seletividade de alimento muito mais calórico porque ele dormiu mal. Eu tenho um cliente que o cara inverte turno para trabalhar. Eu não consigo dar resultado para esse cara. Um médico, por exemplo. Eu tenho muito plantonista, o cara roda plantão. Difícil. Então... É muito difícil. Por quê? Porque não é normal pro ser humano, cara. A gente foi feito a partir do clock do sol. Então, Tem dia que o cara dorme de dia, tem dia que dorme de noite? O supraquiasmático, Renatão, ele começa a ligar ali na luz solar, tipo serotonina, serotonina, serotonina. Na hora que o sol se põe, ele começa a inverter a melatonina. Se o indivíduo não respeita isso, ele atrasa tudo para a madrugada. E aí a seletividade da comida da madrugada não vai ser alimento saudável. Entendeu? Esse é o problema. Exatamente. Você tem... redução de leptina e aumento de grelina em pessoas que têm privação de sono. Além de essa questão de o indivíduo procurar mais alimentos hiperpalatáveis, né, que são ricos em gordura e açúcar. Então a privação de sono gera isso, mas a própria inversão, né, o indivíduo ficar acordado durante a noite, porque assim, quando a gente fala em ciclo circadiano, pensando metabolicamente, a sensibilidade à insulina ela é maior durante o dia. Então você responde melhor aos alimentos durante o dia. E o efeito térmico dos alimentos, que é o gasto que o nosso corpo tem para digerir, para absorver os nutrientes, ele é maior também durante o dia. Tá certo? Então quando você concentra as calorias mais durante a noite, você tem uma menor sensibilidade à insulina, então é mais fácil o teu corpo estocar gordura quando você concentra mais calorias durante a noite. Caramba. Né? Então esse é um problema. Isso é um fator muito interessante. Óbvio que a pessoa não vai acumular gordura só para fazer isso. Uma pessoa pode emagrecer comendo só à noite. Mas, metabolicamente, você concentrar mais as calorias durante a noite é desfavorável. E aí a questão que você tinha falado do carboidrato. Tem uns trabalhos que trabalham com essa questão do ciclo circadiano, alinhado com a ideia de jejum intermitente. Que eles fazem um jejum que chama alimentação com restrição de tempo. Que basicamente os caras comem das 8 da manhã até as 2 da tarde e depois ficam em jejum até as 8 horas da manhã do outro dia. Então eles observaram que esses indivíduos eles têm, mesmo na ausência de perda de peso, mesmo sem perder peso, porque a gente sabe que perder peso melhora nosso metabolismo de diversas formas, mesmo sem perder peso eles observaram que os caras tiveram melhora da sensibilidade à insulina, redução da pressão arterial, redução do estresse oxidativo, mas isso era e melhor controle do apetite. Mas tem um detalhe, eram indivíduos com pré-diabetes, né? Então é importante entender a população do exatamente, indivíduos com pré-diabetes. Então eles viram que nessa condição eles tiveram essas melhoras metabólicas que não tiveram na condição normal, né? Então é por isso que o ciclo circadiano ele é um fator que influencia no nosso metabolismo, que não dá para desprezar, só que é mais difícil mensurar o quanto isso vai afetar uma pessoa que já segue dieta e treina. E eu digo isso, só para o Donato complementar, porque eu digo isso porque eu aplico isso muito também na minha vida e na minha estratégia. Por exemplo, o Pacho é quem cuida da minha preparação, mas a gente vai alinhando os detalhes, a gente vai conversando, né? E hoje eu concentro boa parte das minhas calorias durante o dia. E eu prefiro privar-me de calorias, deixar ali uma proteína, um vegetal, entendeu? Das 5, 6 horas da tarde para frente.
Porque eu percebo que o meu metabolismo responde melhor. Sim. E eu sempre, quando eu venho aqui, eu tento pegar a informação e colocar pra galera, tipo, aplicar na prática lá. Então, muita gente lá na clínica fala o quê? Doutor, tipo, o problema começa a partir das 4 da tarde. Aí, linkando com o ciclo circadiano, tem um pulso de cortisol de manhã e ele tem uma queda ao final do dia. Tipo, 4, 5, ele começa a dar uma caidinha. Normalmente ele é contrarregulador, ele deixa a glicose mais alta, só que quando ele cai, a glicose cai junto. Então, se o cara tá comendo mal ao longo do dia inteiro, onde que vira a chave dele para comer muito? Putz, à da noite, tarde velho. pra noite. Fora o aspecto comportamental e sentimental, né? Aí ele olha o sofá, vê o seriado, eu lhe lembra, comida. Aí ele abre a geladeira cheia de comida. No teu trabalho você não fica abrindo a geladeira, você tá trabalhando, cara. Você abre, aí às vezes você tem filhos, tá lá seu filho comendo uma besteirinha. Entendeu? E esse horário da tarde... quando O cara assiste televisão, propaganda de comida. E o horário da tarde eu sempre meio que tento alinhar, tipo, ver como é que a pessoa tá, onde que ela tá. Tá em casa, tá no home office, tá na empresa, porque eu tento jogar um valor calórico bom esse horário da tarde, para tentar segurar o cara à noite. Tipo, ó, se você jogar 500 calorias da tarde, teoricamente você não precisa gastar 1.000 à noite, você pode comer só 500. Só que se ele pula e joga tudo no final, ele vai desenrolando até a madrugada. Então é uma arte. E durante a noite você pode comer durante a noite. Basta reduzir a densidade calórica da dieta. Sim. Aí à noite você prioriza vegetais, prioriza frutas, Pipoquinha. uma proteína, né? Dica Então, pra galera, pipoca. Pipoca. Porque a galera quer mastigar, né? Certo. Tipo, ó, eu quero mastigar. Não vai mastigar amendoim, pelo amor de Deus.